Bom, eu sou Ronair Mendes, meu nome completo é Ronair Mendes Santana. Eu sou de Anápolis, né? Nasci em Anápolis em 1973, no dia 31 de maio, né? Portanto, tenho 44 anos. Sou de uma família de... Éramos 7 irmãos, né? Sou o caçula de 7 irmãos. Agora somos 6, uma mulher, 5 homens. A minha irmã mais velha a gente perdeu em 2015. Sou filho de Orozino Mendes Santana e Minervina Rabelo de Santana. Meus pais, eles nos deixaram no ano de 2016, né, num intervalo bem curto. Eu despedi do meu pai e da minha mãe num prazo de 24 dias. Meus pais eram lavradores na região de Ceres e vieram para Anápolis. Meu pai aprendeu a trabalhar com pintura automotiva, né, e adquiriu uma oficina onde meus irmãos trabalhavam com ele. E a minha mãe era costureira, uma pessoa de muito bom coração, que sempre gostava muito de comunicar. E minha mãe era costureira e eu caçula, né? Eu convivia mais tempo com a minha mãe. Ficava muito em casa, meus irmãos já trabalhavam, o irmão que era mais velho do que eu sempre na escola, e eu ficava mais em casa, né? Junto com a minha mãe. A minha mãe, como era costureira, a minha relação com rádio nasceu através dela. Ela ouvia rádio o dia todo. Ela costurava no período da tarde. No período da manhã ela cuidava da casa e fazia almoço, sempre com o rádio ligado. Eu lembro quando eu era bem pequeno, né, no final da década de 70, minha mãe ouvia novela de rádio. E eu ouvia os programas de rádio, sertanejo, programas de noticiários jornalísticos. E o rádio sempre foi o grande companheiro da minha mãe. E eu, como era bem pequeno, ouvia rádio o dia todo. Ali nasceu a minha curiosidade pelo rádio, e a minha afinidade pelo rádio nasceu pela companhia que o rádio era para minha mãe, que era costureira. Então eu passava ouvindo rádio simplesmente o dia todo. Lá em casa tinha um radinho de madeira em cima da mesa, depois com o passar dos anos, né, um radinho motorrádio já de plástico, pretinho, nunca faltava, né? E aí nasceu a minha relação com o rádio, o meu contato com o rádio, né? O muito prazer, rádio, muito prazer, Ronair. Quando eu era pequeno, a gente de uma família muito pobre, a gente morava de aluguel, passava muitas dificuldades, né? E eu fui engraxate, eu vendi picolé, eu capinei lote, né? Eu lavei carro, eu fui jardineiro até a idade de 14 anos. E no início da década de 80, o Flamengo do Zico era o time do Brasil, né? Foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, foi uma febre realmente. Então só se falava no Flamengo. E lá em Anápolis, a Anapolina foi o período de auge da Anapolina, que chegou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a cidade falava só na Anapolina e o país falava no Flamengo. Então naquele período a gente ouvia muito rádio. Próximo da minha casa tinha um campo de futebol, né? Aquele campo de várzea, e a gente no sábado e domingo a relação era com futebol, com bola, campo de terra mesmo, né? E sempre tinha rádio ligado. E eu achava aquilo encantador. Então, quando eu brincava com os meus colegas de bola na rua, de golzinho, eu sempre, né, tinha aquela curiosidade, ficava narrando os pedaços de lance, né, uns lances dos colegas, meus lances e tal. E aquilo começou o lance começou a ficar melhor, né? A narração começou a surgir, os pedacinhos, e os colegas achavam engraçado. E aí, aquilo, né, era um motivo de brincadeira, mas que naquele momento eu não sabia, né, que Deus naquele instante estava me revelando o dom. E depois, né, eu já com 13, 14 anos, né, essas primeiras narrações foram com 7 anos, né, brincando na rua. Depois que disso passou um tempo, e aí com 13, 14 anos jogando bola com outros colegas, né, eu lembro que um colega um dia estava tentando imitar um locutor, e aí eu lembrei, né, anteriormente, eu conseguia fazer essas coisas. E aí comecei a soltar, e aí já começou a ficar melhor, né, começou a render, e aí isso chamou a atenção dos colegas, né, que, poxa, você tem que acreditar, você tem que trabalhar no rádio, você tem potencial, você é bom, pô, você tem o dom, você tem que ir, mas, poxa, uma família muito pobre,
E uma das coisas que as pessoas pobres têm é que elas também são pobres em acreditar. Acreditar é uma riqueza. E foi difícil para eu acreditar. Só que depois, com o passar dos dias, esses amigos sempre procurando incentivar, eu passei a acreditar. Falei, não, poxa, o meu trabalho é na comunicação, sou apaixonado por rádio, eu gosto muito de rádio, gosto de futebol, gosto de música, tenho vontade de ser narrador. E foi aí que surgiu, né? Através desses pedaços de narração que eu fazia, pedaços de abertura de programa que eu fazia ainda muito pequeno, né? Isso chamou a atenção das pessoas que começaram a colocar isso na minha cabeça e eu passei a acreditar nisso. Bom, eu comecei a trabalhar no rádio, na Rádio Carajá de Anápolis. Hoje ela é Rádio Voz do Coração Imaculado, já não existe mais a Rádio Carajá, né? Eu procurei frequentar, né, algumas emissoras pedindo oportunidade, mas as portas não se abriam. Aí o Divino, meu irmão, trabalhava com o irmão de um locutor, né, muito conhecido lá de Anápolis, Ataíde Duarte. Meu irmão conversou com ele um dia e falou, olha, o Ronair, meu irmão tem vontade, né, meu irmão caçula tem vontade de trabalhar no rádio, eu vou levar ele um dia lá no seu programa. Eu falei, não, pode levar. E aí eu fui apresentado por Ataíde Duarte, né, que inclusive hoje é meu amigo, é meu padrinho de casamento. E um dia ele apareceu lá em casa para me chamar para trabalhar numa empresa de propaganda, na Anapolina Publicidades. Essa agência, ela era detentora do sistema de som do terminal de ônibus urbanos lá de Anápolis. E eu fui trabalhar com ele. Lá eu falava a hora certa e lia comerciais ao vivo, né? Então a gente falava comerciais ao vivo, fazia propaganda ao vivo. Eu trabalhei lá na Anapolina Publicidades. E o Ataíde Duarte, né, em 1900, isso foi em 89. Em 90, o Ataíde já conversou com o dono da Rádio Carajá na época, o saudoso Nilson Rosa, pediu uma oportunidade para mim e me levou para a rádio. Em 1990 comecei a apresentar programa sertanejo gravado com ele, até que surgiu um programa para mim dia de domingo. Mas o que eu queria mesmo era futebol, né? E lá não tinha futebol. Mas em 91 eles criaram uma equipe de esportes. E aí eu tive a oportunidade de começar a fazer reportagem, mas não era bem o que eu queria. E o dono da Rádio Carajá, o Nilson Rosa, ele em sociedade com um outro senhor, eles abriram uma FM lá em Ipameri, a Fênix FM. E foi na Fênix FM que eu narrei o meu primeiro jogo de futebol. Bom, o Nilson Rosa, eu tinha um programa na Rádio Carajá e ele falou, Ronair, eu tô precisando de um narrador para fazer um jogo lá em Ipameri, daqui 15 dias. Você se candidata? Ele falou, você tem vontade? Você quer narrar? Eu falei, quero. Aí ele disse assim, me impressionou, né? Eu falei, me encostou contra a parede, né? Eu falei, quero sim, né? E aí, cada 2, 3 dias ele passava, tá de pé, tá de pé, tá de pé, ia chegando o dia, eu falei, não, quero sim, ia ser meu primeiro jogo. O jogo ia ser e foi, né? O jogo foi Pires do Rio e Novo Horizonte de Ipameri, no estádio Edson Monteiro de Godoy, em outubro de 1991, clássico da Estrada de Ferro. E a Fênix FM de Ipameri transmitiu esse jogo e ele me levou para narrar esse jogo, né? Transpirei muito, suei muito, né? Narrava, saía uns pedaços de narração, outra parte eu conversava, dava aquela engambelada, depois outros pedaços, aquelas tiras de narração, né? Um pouco ali, sofri bastante, mas graças a Deus, ao final fui muito elogiado, muito mesmo, ele ficou muito feliz. Tanto é que na sequência já me escalou para fazer o segundo, né, que foi Novo Horizonte e Anapolina, já na quarta-feira. E aí aquele primeiro jogo serviu para quebrar o gelo, né, para superar aquela situação de dificuldade, aquela barreira. E o primeiro jogo eu quebrei a barreira. No segundo jogo que eu fui narrar, eu já estava bem mais à vontade, consegui colocar uma narração melhor, né, raciocinar melhor, pensar melhor. E aí foi quando eu comecei a narrar futebol. Na sequência eu voltei lá para a Rádio Carajá, né, que eu tinha o meu programa, e aí fui convidado pelo Túlio Isaac, que era o chefe da equipe de esportes da Rádio Carajá, a narrar futebol amador, porque eles transmitiam futebol amador. Ele falou, Ronair, vamos narrar futebol amador para você desenvolver? Eu falei, beleza, vamos sim. E aí eu narrei lá cerca de 8 jogos de futebol amador, foi bom para mim aquilo. E na sequência fui contratado pelo Miguel Skeff, né, que era a principal equipe de esportes de Anápolis, o Miguel Skeff, que é o maior nome da história do rádio de Anápolis e um dos maiores de Goiás. A primeira pessoa de Goiânia que interessou pelo meu trabalho foi o Jorge Cajuru.
Eu trabalhei na Rádio São Francisco, foi para mim a redenção do meu trabalho lá em Anápolis, né, onde meu trabalho aconteceu. E o Cajuru me ouvia aqui de Goiânia, porque a Rádio São Francisco pegava aqui. E aí ele tentou me contratar uma vez, me chamou, só que não deu certo, né? A questão financeira pegou um pouco. E aí eu vim, né, depois, no ano seguinte eu vim, trabalhei na Rádio Difusora, depois trabalhei na TV Anhanguera, né, depois voltei para a Rádio Difusora. E aí, no que o Cajuru foi embora aqui de Goiás, nosso rádio teve uma queda. E aí eu fui contratado pela Rádio São Francisco de Anápolis, fui diretor de esportes da Rádio São Francisco, fiquei lá em Anápolis também, depois no outro ano na Rádio Imprensa, depois fui convidado a montar a equipe de esportes da Rádio Manchester, né? Fui diretor de esportes da Rádio Manchester durante um bom tempo. E no final de 2009, eu estava praticamente acertado com a TV Anhanguera, para voltar para a TV Anhanguera. Já tinha conversado, né, com o Erlisvá Carlos, que era o diretor, e ele falou, olha, Ronair, no final do ano eu te ligo, mas a gente já fica com esse pré-acerto. Falei, ok, tudo bem. E no final do ano, Charlie Pereira me liga. Eu esperando a ligação do Erlisvá e ela não aconteceu, né? E aí o Charlie me liga, eu acho que dia 21 de dezembro. O Charlie me liga e ele já tinha me procurado outras 2 vezes, né? E não deu certo da gente acertar. E no que o Charlie me ligou e me chamou para conversar, eu senti que era o momento de vir para a Rádio 730. Que é a maior referência do rádio aqui em Goiás, que é a principal emissora, o microfone mais forte. Só faltava essa rádio para eu trabalhar. E a principal delas, eu tinha consciência, noção de que seria a redenção do meu trabalho. E aí eu vim, conversei com o Charles, com o Carlos Bueno, né? E deu certo o acerto, fiquei feliz, né? Senti que era o momento e acertei para trabalhar na Rádio 730. Eu estreiei na Rádio 730 dia 4 de janeiro de 2010. Aí no dia 5, eu estreiei no dia 4 num jogo, no domingo. Na segunda-feira eu já apresentei um programa Debates Esportivos. E na segunda-feira o Erlisvá me ligou, falou, Ronair, eu ouvi uma voz na Rádio 730, era a sua? Eu falei, sim, era a minha mesmo. Falou, rapaz, eu não te liguei porque tinha um contrato entre os clubes e a televisão, e os clubes demoraram a assinar o contrato para a transmissão do Campeonato Goiano, por isso que eu não te liguei. Eu falei, poxa, Erlisvá, aí já era um desejo que eu tinha trabalhar na Rádio 730 e eu tive que acertar. Ele falou, olha, eu lamento porque a gente queria que você voltasse, mas eu entendo. Parabéns para você, que sucesso para você. E foi aí o meu começo na Rádio 730, né? 5 meses depois, 4 meses depois, eu já estava lá na África do Sul com os amigos transmitindo Copa do Mundo. Fantástico, né? Tá num ambiente de Copa do Mundo, no país da Copa, na África do Sul. Né? Quando eu cheguei eu fiquei meio perdido por causa do fuso horário, né? Eu fui dormir, tentar dormir um pouco. Quando eu acordei ainda estava de dia. Falei, gente, que loucura é essa? E um país que respirava Copa, só falava em Copa, por todo lado que você via era Copa. Mas é a realização, né? O ápice da carreira de um profissional da crônica esportiva cobrir uma Copa do Mundo. Eu senti muito feliz, foi uma realização muito grande, né, para mim, para minha família, para os meus pais, né, para minha esposa. Deixei uma filhinha de 3 meses, né, quando eu fui para a Copa do Mundo, mas ao lado dos meus colegas, e nós fizemos uma transmissão fantástica, nós fizemos uma cobertura assim, de muita garra, de muita qualidade, de muito envolvimento, né, fiquei 31 dias, fiquei 30 dias, narrei 31 jogos, né, apresentamos muitos programas, um volume incrível de trabalho, mas foi fantástico, né, inesquecível. Eu senti que foi uma grande realização de um sonho, algo assim que faz parte da minha vida e que enriqueceu muito a minha carreira. Olha, o dia que você ligou para mim, Charlie, falou que eu já desconfiava assim que eu ia para a Copa. Mas você, como coordenador, você tinha que pesar situações, né? Quem ia, quem não ia, por causa disso, por causa daquilo, a programação, enfim. E aí nos últimos dias eu senti que estava perto, que eu podia ir para a Copa. Aí o dia que você me ligou e falou, Rona, pode preparar seu passaporte que você vai para a África. Aí fiquei muito feliz, abracei minha esposa, liguei para os meus pais, eles ficaram assim fascinados, né? Porque eles lembram de tudo, os meus primeiros passos no rádio, a dificuldade que sempre foi, né? Então para os pais é um orgulho tremendo, né? O filho trabalhando na Copa do Mundo, meus pais foram comigo no aeroporto e os meus pais sempre foram os meus melhores amigos. Meu pai sempre foi
o meu melhor amigo para conversar, para trocar ideia, para bater papo, porque o pai ele sente a alegria com o filho e sente a dor também com o filho. E a minha mãe era a minha maior ouvinte. A minha mãe me ouvia em todos os jogos. A minha mãe, inclusive, ela passou a entender tanto de rádio esportivo que ela sabia quem eram os melhores, quem eram aqueles menos graduados, aqueles com menor qualidade, aqueles que estavam começando, né? E a minha mãe, ela sabia tudo de rádio esportivo. Ela sabia quando eu narrava com muita inspiração, quando às vezes a jornada não tinha muita inspiração, quando o jogo era mais importante. E eu lembro que às vezes eu chegava em casa, minha mãe, né, com mais de 70 anos, mas ela gostava às vezes de falar de brincar com a gente, né, com um vocabulário mais jovem, e ela era muito engraçada. Às vezes quando eu sentia que eu fazia um jogo, assim, uma transmissão muito, muito ferrada, muito forte, mesmo com muita inspiração, eu chegava e ela falava assim: Rona, hoje você narrou pra caralho. E aí eu dava risada demais, né? Uma senhorinha de mais de 70 anos falando isso, né? Então, eu senti assim que eles ficaram fascinados, né? O dia que eu fui para a Copa do Mundo, que é como se eles estivessem recebendo uma medalha no peito. Bom, a primeira relação que eu tive com Copa, eu nem sabia que o nome era Copa. Era em 78, eu lembro que o pessoal lá em casa, meus irmãos, meus pais, reuniam e na hora dos gols do Brasil todo mundo pulava. E eu pulava também, eu achava aquilo maravilhoso, maravilhoso. Aquilo era contagiante. Em 78 eu tinha 5 anos de idade, né? E, né, porque eu sou 73, 5 anos de idade, não estava completando 5 anos, né? Então, assim, eu lembro que o pessoal vibrava muito e tal, e aquilo passou. Eu falei: gente, cadê o jogo do Brasil? Não, agora não vai ter jogo do Brasil tão cedo. Então ali nasceu foi o primeiro contato que eu tive com Copa do Mundo. Agora, entender um pouco mais, saber o que é Copa e Brasil na Copa foi em 82. 82 foi fantástico, aquilo parecia que o Brasil era invencível. Tanto é que o dia que o Brasil perdeu foi a única vez que eu chorei. Eu chorei em 82, quando o Brasil perdeu a Copa. Eu saí da minha casa e aí fui lá para de trás, no corredorzinho lá de trás do muro, encostei meu rosto na parede e chorei, porque o Brasil perdeu a Copa e aquilo era inacreditável. É como se você tivesse numa guerra que estava ganha e o seu general morresse ali na sua frente. E então aquilo para mim a gente pensava tudo, menos o Brasil perder a Copa. E o Brasil perdeu. E eu chorei em 82. 86, eu já estava um pouco mais anestesiado, o Brasil perdeu para a França. 90, aquela decepção de perder para a Argentina, também aquela porrada, mas a gente já estava mais, tipo assim, 82 me ensinou a apanhar. Bom, quando eu comecei a narrar futebol, fui para o meu primeiro jogo, até era no futebol amador, né? Porque assim, eu narrei em Ipameri o primeiro jogo, mas foi o primeiro jogo corrido mesmo, né? Mas antes eu fazia cobertura de futebol amador, lá na Rádio Carajá em Anápolis, e eu lembro que uma vez eu fui só para fazer informação, né? Quando saísse gol num jogo, e aí eu pedi, na época, para narrar o gol, entrar narrando o gol. Aí falaram para mim: não, pode narrar o gol, né? E aí eu lembro que eu queria um gol diferente, porque todo mundo falava gol, todo narrador gritava gol, né? Aí o José Carlos Araújo, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, tinha o intro, né? Atenção, lá vai o Mengão, Romário atirou, intro. Achava bacana, só que eu não queria copiar ninguém, né? Eu queria ter o meu próprio estilo. E aí eu fui pensando, né? Balançou, eu lembro que antigamente tinha o Wilson Costa, né? Que falava isso, mas eu não queria copiar ninguém. Aí eu pensei no chacoalhou, eu achava até que não ia cair muito bem, né? E aí eu fui pro estádio dos amadores lá em Anápolis para fazer essa ponta lá, né, só para informar quando tinha gol. E aí eu tive a oportunidade, né, o Túlio Isaac falou para mim: não, você pode entrar narrando o gol. Pedi para ele deixou. Aí eu vou falar: na hora de sair o gol eu vou decidir se vai ser chacoalhou ou se vai ser, né, se vai ser gol mesmo. Mas eu queria. E aí pintou o gol, eu chacoalhou. Aí pronto, quando eu cheguei na rádio, o pessoal já tava falando chacoalhou, amigos que estavam ouvindo, minha família chacoalhou. Eu falei: ficou bom? Não, ficou legal. O pessoal: não, ficou legal. Aí o segundo gol já foi chacoalhou, o terceiro, quando eu fui narrar o primeiro jogo, né? Aí já foi chacoalhou nos 3-0 do Pires do Rio para cima do Novo Horizonte, e aí surgiu o chacoalhou. E eu sei que depois do chacoalhou, muitos locutores que vieram depois procuraram gols diferentes também, né? Com bordões parecidos, né? Assim, uma criação em cima, baseada
nesse meu trabalho, que modéstia à parte deu muito certo, teve uma repercussão muito boa, né? Fez muito sucesso, graças a Deus. Eu tenho muita confiança. Eu não tenho total confiança, porque no futebol a gente não pode ter, né? Eu penso que o Neymar pode fazer a diferença, baseado no que o Brasil tem a mais, né? Porque tem uma retaguarda boa, o que não tinha em 2014. O Brasil tinha o Neymar e quase ninguém mais. Agora não, o Brasil tem uma seleção bem encaixada, um meio de campo bom, tem Felipe Coutinho, tem Gabriel Jesus, né? Tem Paulinho e Casemiro, uma cabeça de área ali de ponta, né? O Marcelo bem pela lateral esquerda, problema na lateral direita ali, mas eu acho que o Danilo vai ser uma boa solução. Então o Brasil tem uma seleção jovem e bem articulada, tem um time forte, jogadores que estão nos principais clubes do futebol europeu. Então eu acredito sim que o Brasil tem tudo para brigar pelo hexacampeonato. Assim, meus pais, né, eram os meus melhores amigos, né? Antes da minha esposa e dos meus filhos, claro, uma relação muito boa também com os meus irmãos, mas o amor de pai e de mãe é diferente. Então meus pais eram meus melhores amigos. Depois vieram minha esposa e os meus filhos, porém a relação com os meus pais era diferente. Se eu pudesse contar hoje, eu tenho certeza que minha mãe e meu pai estariam muito orgulhosos de mim. É a minha volta aqui para a rádio. Eles sabem, né, a dor que eu senti, que foi para eles também. A rádio passava por um período de instabilidade, foi muito difícil e eu não estava feliz, não estava legal, né? O trabalho, eu senti que meu trabalho não estava sendo valorizado, a rádio também passando por muitas dificuldades, até que eu decidi que eu não estava feliz, que eu tinha que sair, que eu tinha que procurar um novo rumo, né? E a gente sabe a força, a importância da Rádio 730, o quanto foi importante para minha carreira decolou foi aqui, né? E trabalhar com profissionais de ponta, de muita qualidade, né? Isso me engrandeceu muito, né? E é onde a gente está em contato com a maior parte do público, né? A massa mesmo é aqui. E aí foi muito difícil para mim, eles sentiram muito, né? E essa volta minha agora, né? Esse convite do Tom, da Monara, seu também, Charles, que eu lembro que você, né, me procurou no estádio. Rony, e aí, vamos lá e tal, vamos ver se dá certo. Então eu falei isso para minha esposa, eu cheguei em casa, meus pais estariam muito felizes, né? Se eu chegasse em casa. Para falar: pai, voltei para a rádio. A rádio me contratou, né? Viu em mim o que ela estava precisando, o que ela precisa. Né, valorizou o meu trabalho, não só no aspecto financeiro, que eu acho que nem isso não é até a prioridade, mas você chegar num lugar onde você sabe que é bem-vindo, que você é uma peça importante, que as pessoas querem você, que você é uma peça importante, né, junto, que vai somar muito no contexto. E isso eu tenho certeza que meu pai ficaria muito feliz, né, uma pessoa de muita oração, muita fé, e minha mãe também, eles ficariam muito felizes. Então, se eu pudesse contar para eles, eu contaria: olha, a Rádio 730 é uma nova rádio, é uma rádio muito maior e tem uma equipe de pessoas muito boas, sabe, de profissionais acima da média e de amigos também. Então, um ambiente fantástico, e a rádio me escolheu, né, e valorizou o meu trabalho, me procurou com muito desejo que eu voltasse, e eu voltei para a rádio. Agora a Rádio Sagres 730. Então, isso, com toda a sinceridade do meu coração, era algo que eu queria, né? Gostaria de contar para eles, e isso ia deixá-los muito emocionados, assim como eu estou e como eu fiquei também. Assim como, né, quando eu perdi meus pais, meu filho estava dando os primeiros passos, né? E aí, quando ele começou a fazer umas graças, a pessoa que eu corria para contar, né, que meu filho estava brincando, falou isso ou fez aquilo, era meu pai. Então, quando meu filho fazia uma gracinha, alguma coisa, eu pensava: e agora, eu vou contar para quem, né? Porque o contato era mais com eles, né? Porque, claro, meus irmãos têm a família deles, existe, né, cada um está correndo atrás da sua vida, né? Tem seus projetos, enfim. A relação de pai é diferente,
é diferente. Então, isso, meu pai sabe de todas as alegrias, meus pais, né? Eles viveram comigo a alegria de todas as minhas conquistas e sentiram também a dor das dificuldades, né? Dos espinhos, enfim. A carreira, não só de cronista, né? A carreira profissional, acho que de qualquer pessoa tem suas lutas, suas dificuldades, né? Nem tudo são flores, né? Para os maiores profissionais do mundo, existe o caminho limpo, o caminho tranquilo, mas existe também o caminho pedregoso, onde você tem que se desdobrar, tem que lutar, tem que correr, porque assim é a vida, né? Assim é o mundo, né?